Olá, bem-vindos a mais uma entrevista, de acordo aqui com o nosso programa semanal da área do empreendedorismo. Temos vindo a entrevistar um conjunto de startups que estão a passar pelos nossos programas de aceleração. Hoje tenho o Tiago Nascimento. Tiago, bem-vindo. Olá. O Tiago já estava aqui connosco. Tiago, em um minuto, quem é o Tiago? De onde é que o Tiago vem? Em que é que te formaste? Sim. Qual é a tua história? Tiago é Tiago Nascimento, sou engenheiro eletrónico, formado no ISEL, em Engenharia de Telecomunicações, Eletrónica e Computadores. Trabalhei sempre na área. Uma paixão por robótica? Por eletrónica. Não tanto pela robótica, é mais pela eletrónica. E pronto, trabalhei sempre na área e acabei por, nos últimos anos, começar a trabalhar aqui nos equipamentos médicos. Alright. Exatamente, vamos começar por aí. Portanto, tu estás a desenvolver uma plataforma para guidance, para auxílio. Como é que se designa concretamente para auxílio na conformidade? Conformidade, era esse o termo que estava a falhar, não era? Ok. Como é que tu identificaste este problema que estás a resolver? Como é que isto surgiu na tua vida? Uma pessoa não acorda de manhã e resolve... Exato, fazer assim uma coisa complexa. Eu tenho vindo a trabalhar nos últimos anos em equipamentos médicos, mais especificamente os equipamentos médicos eletrónicos, e eles, como todos os outros equipamentos médicos, têm que cumprir um conjunto de normas e, associado a isso, requer a criação de documentação extensiva, a documentação essa que demora horas, centenas de horas a produzir. Manualmente, pronto, geralmente com base em templates, em documentos que nos guiam a desenvolver esses documentos, pronto. Conjunto de testes e de entrevistas e informações e detalhes técnicos sobre o produto, é isso? Detalhes técnicos, protocolos de produtos, de empresas, Sim, tudo o que tem a ver com... A área da saúde é das áreas mais sim, regulamentadas, e depois não é? Com muita exigência no rigor das coisas, de ter tudo conforme as normas mandam para poder depois certificar os equipamentos. Ok. Portanto, ao fim e ao cabo, é um processo que guia no auxílio para a certificação dos equipamentos médicos para poderem estar a ser utilizados de forma legal e sem pôr em perigo ninguém, certo? É um bocadinho esta lógica. Muito bem. Portanto, tu validaste esta ideia pela tua própria dor, não é? Tiveste a ajudar nesse processo e demorou-te muitas horas. Foi isso? Qual era o projeto que estavas mais envolvido? O mais envolvido era um acessório para cadeira de rodas. Ok. Portanto, que de uma forma conceptual é um produto bastante simples, mas... Demorou horas e horas. Demorou centenas de horas a criar toda a documentação. Ok. Era para uma empresa portuguesa ou era uma empresa internacional? É para uma empresa dinamarquesa. Ok. E optaram por fazer aqui em... Sim, contactos entre nós. Muito bem. Ao longo desse processo, esse normativo todo que vocês têm que cumprir, está disponível de algum lado? Como é que vocês passam por esse processo? O normativo principal é a regulamentação médica europeia, portanto, da União Europeia. Isto para os produtos que são vocacionados para o mercado europeu. Depois daí, essa regulamentação estabelece um conjunto de requisitos e para os quais existe um conjunto de normas que se podem seguir para certificar, para cumprir, para satisfazer esses requisitos. Okay. Portanto, ao seguirmos essas normas, satisfazemos os requisitos da legislação ou da regulamentação europeia. Ora, muito bem, parece uma área que seja bastante complexa e de alta profundidade. Então, explica-me qual foi a tua ideia de passando por esse processo penoso. Eu sinto que é algo que deve ter ali uma carga intensa de dor por ser altamente complexo. Que solução é que tu desenvolveste e ou que estás a desenvolver a caminho do teu MVP e como é que a tua solução vai responder então a esse problema? Sim, eu estou a desenvolver uma plataforma online, em forma de software as a service, que vai pegar em inputs do utilizador de forma mais curta e mais informal e transformar todos esses inputs em toda a documentação necessária para esta conformidade e juntar a isso
todos os documentos que numa estrutura fácil de explorar e de entregar a uma entidade de fiscalização, Estamos a falar que, só para ter uma ideia, mais ou menos de que dimensão é que o relatório final, ou o produto final, o outcome que tu queres, estamos a falar de quantas folhas é que estão associadas a um processo desses? Começando pelo o que eu tenho mais presente, que é a documentação relacionada com a empresa, temos uma categoria de documentos que são os Standard Operating Procedures, portanto, protocolos de procedimentos para tudo o que aconteça, e são mais de 40 documentos só para aí, só para a empresa. Só para a empresa. Não estamos a falar nem de documentação técnica, nem de... Espetáculo. Exato, de outras coisas relacionadas para o produto. Muito bem. Pronto, então foi essa solução, ou essa solução que tu estás a desenvolver. Esta solução serve quem? Quem são tipicamente as empresas que necessitam deste tipo de serviço? Sim, geralmente têm sido startups, são pequenas empresas que estão a começar na área médica, nunca desenvolveram um produto na área médica e muitas vezes não têm sequer conhecimento técnico para fazer o que seja, nem o produto, nem a documentação. Nem arriscavam em começar, não é? Depois, se calhar, a ignorância às vezes é boa, não é? Só com o susto da documentação, sim, se calhar. Ok. Então pronto, esse é um segmento, portanto, startups que estão a tentar lançar produtos nas áreas médicas e que precisam de fazer esse trabalho e por vezes não têm o know-how, têm que contratar alguém para fazê-lo. Normalmente, quantas pessoas eles precisam de contratar para pôr esta papelada toda em ordem? Assim, depende um pouco do trabalho que eles queiram ter a criar a documentação. No caso, por exemplo, do projeto de acessório de cadeira de rodas, eles eram 2, tanto em forma de CEO e CTO, portanto uma pessoa mais técnica e que fazia o resto da gestão da empresa, em que fizeram, se calhar, 70% da documentação, e depois eu e outro colega fizemos a documentação técnica associada ao produto. Okay. Portanto, estamos a falar de 4 pessoas, mas se calhar talvez juntámos aí umas boas centenas de horas só a escrever documentação. Portanto, não foi desenvolver produto. Nem... Além deste segmento, que são as startups, que eventualmente não têm estas competências todas e precisam de ajuda, nas PMEs ou nas grandes empresas, também há necessidade deste tipo de serviço? Também lhes é útil? Como é que eles fazem neste momento esses procedimentos? Sim, acredito que sim. Pelo menos de entrevistas que fiz, a experiência é que até acabam por regredir. Portanto, quando chegam às grandes empresas, voltam ao papel e à caneta, ao Excel e ao Word. Ok, porque tem muita gente e acaba por... Se calhar por terem os processos já implementados dessa forma. Não mudam. E pronto, o mudar é uma dor muito grande pela extensão da documentação envolvida e todos os restantes processos de sempre foi feito assim, não é? Sempre foi feito assim, exatamente. O Excel sempre funcionou. Sempre foi feito assim. Para que é que vamos mudar? Muito bem. Portanto, tu participaste agora neste programa que estamos a fazer, que envolve inteligência artificial. Quais foram as ferramentas que tu utilizaste para construir o teu MVP? Sim. Comecei por usar a sugerida, que foi o Lovable. Eu já usava o Copilot para me auxiliar na programação, na pouca programação que fazia. Usei o Lovable e junto com a OpenAI e depois integra com o Supabase para armazenar alguma informação. Então, e tu que já tinhas experiência de programação, apesar de não ser o teu core, és programador também, como é que foi esta experiência de utilizar estas ferramentas versus o teu processo antigo? Eu sei programar, portanto, e preciso programar na minha área de eletrónicos, geralmente para microcontroladores. Não gosto muito de programar. Programar é um trabalho chato e que repete-se muita coisa. E entra aí um pouco a inteligência artificial para nos ajudar nesse processo. Por outro lado, o facto de eu estar aqui numa gama mais baixo nível, eu não sou muito experiente na parte do web, servidores e etc. E nisso o Lovable vem fazer uma magia. Portanto, nós escrevemos lá, aquilo tem tudo configurado, aparecem as coisas e está tudo a funcionar e nós só precisamos dizer o que é que queremos. E eu, sendo de uma área técnica, consigo especificar bem aquilo que eu quero
e as coisas aparecem mais ou menos feitas até um certo limite, mas aparecem. Sentiste que tinhas superpoderes. Exato. De repente. Senti que, ok, eu posso, em vez de estar a perder imenso tempo a escrever coisas que já toda a gente fez, o AI também demora um bocadinho, mas eu posso ir tomar um café enquanto ele entende os meus requisitos e preenche o programa. Ok. E depois, claro, tens que dar um toque para as coisas ficarem bem. Explica-nos, só para a gente perceber o encadeamento, o que é que tu fizeste até agora, porque, claro, nem toda a gente entende perfeitamente aquilo que tu estás a transmitir, porque esta é toda uma área muito recente. Quais foram os passos que tu fizeste do Lovable, depois que plataformas é que utilizaste para chegares ao teu MVP? Inicialmente comecei por usar o ChatGPT, portanto, explicar aquilo que eu queria, da ideia, com o maior detalhe possível. Daí conseguimos produzir um conjunto de requisitos de produto e esses requisitos depois são injetados nessas plataformas como Lovable e eles se usarmos extensivamente, se explicarmos extensivamente o que queremos ou com detalhe suficiente, tende a criar a solução quase magicamente para nós. Chegaste a usar o N8N também? Explorei o N8N, mas não usei, principalmente porque ao início pareceu-me que ia requerer muita configuração da minha parte e eu procurava essencialmente a ferramenta do não precisar de fazer configurações ou programações manualmente e porque consigo as funcionalidades que eu quero sem passar pelo N8N. Portanto, é menos uma plataforma da qual depende e para gerir nesse sentido. Ok, muito bem. Então, next steps, o que é que planeias fazer a seguir? Quais são os próximos passos? Portanto, ainda não tenho um MVP 100%? A 100%, portanto, primeiro terminar isso. Quando terminar isso, já tenho alinhado algumas pessoas interessadas em experimentar a plataforma. Pessoas que provavelmente não vão à partida mudar, mas quem sabe. E começar a metê-lo online e disponibilizar e pronto, e depois ir trabalhando e adicionar algumas funcionalidades. Tenho um conjunto de funcionalidades já pensadas que pronto, vão demorar o seu tempo a adicionar e a experimentar, etc. A plataforma na sua versão mais madura seria agnóstica no sentido em que basicamente serve para qualquer processo de certificação ou vai ter sempre ali uma lógica muito direcionada para a área da saúde ou para equipamentos médicos em específico? Creio que sim. Ela vai estar, obviamente, mais focada agora porque é a minha experiência na área médica, mas creio que consigo expandi-la, até porque pronto, é um nicho, mas consigo expandi-la para abrangir a certificação no geral de qualquer produto dentro da União Europeia, eletrónico, o que seja. A tua estimativa seria poupar quanto tempo ao processo da maneira como ele está a ser executado agora? Eu diria, no caso dos equipamentos médicos, estamos a falar de centenas de horas. Portanto, são documentos que demorariam, se calhar, 200 horas a produzir, se calhar fazemos umas 20 ou 30, porque aquilo gera... Pronto, 10% do tempo? Por exemplo, sim. Fantástico, isso equivale. Estamos só para termos uma ideia, eu sei que depende, obviamente, mas estamos a falar entre que intervalos de valores este processo de certificação da maneira como é feito hoje? Da maneira que é feito hoje, estamos a falar das dezenas de milhares de euros, portanto, 20 mil euros, 30 mil euros, 50 mil euros, depois depende. Depois depende, mas a partir de 15, 20 mil euros até infinito, depois depende do que é que estamos a fazer, não é? Exatamente. Mas se calhar estamos a falar tipicamente entre 15 mil a 50 mil, será um processo normal de certificação. Portanto, estamos a falar 10% do tempo, não quero dizer 10% do valor, certo. 10% do tempo, não é? Exatamente, é isso. Porque se for o mesmo preço, mas 10% do tempo já é um ganho substancial. Exatamente. Já acaba por ser muito interessante. Muito bem, olha, Tiago, boa sorte, ok? Obrigado. Sexta-feira temos as nossas apresentações, espero que corra tudo bem. E a vocês que nos acompanharam, obrigado, até à próxima, um abraço.